O vento daquela tarde soprava como se quisesse empurrar o mundo inteiro para frente, menos ela, enquanto todos ao redor viviam seus próprios pequenos começos, crianças correndo na areia, casais rindo, surfistas disputando ondas. Ela caminhava devagar, como quem carrega um peso que não se vê, mas nunca abandona. Seus olhos não acompanhavam o mar, atravessavam o mar, buscando alguma coisa que ninguém mais parecia capaz de enxergar. E se você a olhasse de perto, perceberia que o problema não era a falta de força. O problema era que ela já não sabia para onde voltar. Eu via isso, via sem esforço. Não porque sou especial, mas porque aprendi a reconhecer o olhar de quem está tentando existir no automático. Ela andava como se tivesse perdido a senha da própria vida. Como se Deus tivesse falado com todo mundo naquela praia, menos com ela. Era como se algo dentro dela tivesse parado sem aviso, e quando o coração para, mesmo batendo, o resto do corpo só segue por hábito. Naquele pedaço do litoral brasileiro, o sol descendo parecia uma pintura que qualquer pessoa admiraria. Mas ela não via nada disso. Estava presa em pensamentos que a empurravam para dentro, cada vez mais fundo, como ondas que não devolvem nada à superfície. Era uma mulher de 40 anos, mas parecia carregar 400. E talvez você entenda isso melhor do que imagina. Ela parou perto da beira da água, respirou fundo e fechou os olhos como quem tenta lembrar o que perdeu. Ali, por um instante, parecia sozinha no mundo, até que eu me aproximei. Pequeno, de 4 patas, sem aviso e sem cerimônia, parei diante dela e esperei. Porque às vezes quem está despedaçado precisa apenas de alguém que não se afaste. E foi naquele segundo silencioso que algo mudou. Não no mundo, nela. Ela respirou fundo, como quem tenta recuperar um pedaço esquecido de si mesma, e abriu os olhos devagar. O mar continuava ali, fazendo exatamente o que sempre fez. Mas dessa vez ela parecia enxergar alguma coisa diferente. Não muito, nada grandioso. Só um fio. Uma linha fina de presença que antes não existia. E por menor que fosse, era mais do que ela tinha sentido em muito tempo. Eu fiquei parado, olhando para ela, sem pressa. Humanos precisam de tempo para aceitar o que sentem, e aquela mulher vinha recusando o próprio coração há anos. Não adiantaria empurrar. Então, apenas fiquei ali, firme, até que ela se permitiu me olhar de verdade. Quando nossos olhos se encontraram pela segunda vez, algo nela se reorganizou. Como quando um vento inesperado rearruma a cortina e, de repente, a luz entra. Ela passou a mão pelo meu pelo com mais consciência, como quem lembra que tocar também é uma forma de existir. Caminhamos juntos alguns passos, sem direção definida, sem propósito, além de permanecer vivos naquela hora dourada que antecede a noite. O som das ondas parecia mais próximo, o mundo mais real. E ela, pela primeira vez em muito tempo, não parecia tentar fugir de si. Eu puxei seu vestido pela barra, convidando-a a continuar andando. Não é preciso falar quando a alma entende o movimento. Ela sorriu de canto, quase tímida, e me seguiu. Ali, entre o barulho do mar e o cheiro de sal, nasceu o primeiro gesto espontâneo dela em anos. Um passo dado não por obrigação, mas por vontade. E já que você também está aqui, caminhando comigo por esta história, deixa eu te pedir algo antes de continuarmos. Se essa narrativa tocou alguma parte esquecida dentro de você, inscreva-se agora, curta o vídeo e me conte de qual cidade e país você está assistindo. Isso me mostra que você está vivo por dentro e que ainda quer caminhar. A noite começava a se aproximar devagar, como quem chega sem querer assustar. O céu mudava de tom, passando do dourado ao azul profundo, enquanto ela caminhava ao meu lado, com passos ainda incertos, mas menos pesados do que antes. Havia algo diferente em sua respiração, uma sutileza quase imperceptível para olhos humanos, mas não para mim.
O ar que ela puxava parecia buscar não apenas oxigênio, mas um lugar dentro dela que havia sido abandonado por tempo demais. A brisa trazia cheiro de maresia e promessa, e pela primeira vez desde que a encontrei, senti que ela estava realmente ali. Sentamos perto de onde as ondas quebravam com suavidade. A areia fria sob suas pernas parecia lembrá-la de que ainda tinha corpo, ainda tinha presença. Ela passou a mão sobre a calça, como quem tenta sentir alguma coisa que confirme sua existência. Ficamos em silêncio, não por falta de assunto, mas porque algumas verdades só aparecem quando nada tenta empurrá-las para fora. Ela olhava o oceano como quem observa um espelho que nunca teve coragem de encarar. Eu me aproximei e encostei o focinho em seu joelho devagar. Ela suspirou, um suspiro cheio de história. E eu me perdi de mim mesma, disse ela num tom que não buscava drama, apenas verdade. A voz não tremia, mas tinha um cansaço que eu já reconhecia em muitos humanos. Aquele que vem quando alguém tenta ser forte por tanto tempo que esquece como é descansar. Eu me deitei ao lado dela e deixei que meu corpo tocasse o dela. Humanos acham que esse gesto é simples, mas não é. É um lembrete. É como dizer: você não precisa enfrentar isso sozinha. O mar avançou até tocar seus pés, e ela reagiu com um pequeno movimento, quase um susto, como se a água estivesse lhe devolvendo a sensibilidade. Ela inclinou o rosto para cima, deixando o vento bater, e por um instante pareceu respirar como quem reaprende algo antigo. Eu não sei quando comecei a desaparecer, confessou. Essa frase atravessou a noite como uma lâmina lenta, porque desaparecer não é sumir, é deixar de se perceber. Eu me aproximei mais e toquei sua mão com minha pata. Ela me olhou, surpresa com a delicadeza, como se não esperasse que algo tão pequeno pudesse conter tanta firmeza. E ali, só naquele instante, ela permitiu que uma parte dela se abrisse pela primeira vez. O som do mar ganhou outro significado enquanto ela falava. Eu acordava, trabalhava, respondia mensagens, mas não vivia, estava em modo automático. A maneira como seus olhos encaravam o vazio mostrava que não era exagero, era fato. Muita gente vive assim sem perceber, até que o corpo começa a desistir. Eu subi em seu colo, como quem ocupa espaço para impedir que o vazio ocupe tudo. Ela me abraçou instintivamente e senti em seus braços uma força contida, como se segurasse o resto do mundo ao me segurar. Não era um abraço de afeto apenas, era um abraço de resgate. O vento mudou, trazendo o cheiro do mar misturado ao de comida de um quiosque distante. Ela fechou os olhos por um momento e a expressão em seu rosto não era tristeza. Era luto. Luto por tudo que deixou de viver. Luto pelos dias que passaram sem brilho. Luto pelas versões de si mesma que ela abandonou, tentando caber em expectativas que nunca foram suas. Eu me ajeitei ao seu lado, porque lutos silenciosos pedem companhia, não conselhos. Humanos, às vezes, falam demais quando estão sofrendo. Ela não. Ela estava finalmente ouvindo a si mesma. Eu me sinto invisível, disse, quase num sussurro. Não era um pedido de pena, era constatação. E a pior invisibilidade é aquela que nasce dentro de nós. Eu me levantei e apoiei as patas em sua perna, olhando fundo nos olhos dela. Ela sorriu com uma tristeza leve, mas verdadeira. Você me enxerga, né? Perguntou. Eu bati o rabo devagar. Claro que eu a via. E não apenas agora. Eu a tinha percebido desde o primeiro instante em que seus passos contaram uma história maior do que ela conseguia admitir. As ondas avançaram mais uma vez, mais fortes agora, como se o mar tivesse decidido participar daquele diálogo silencioso. Ela observou a água cobrindo lentamente suas pegadas na areia, apagando cada marca deixada para trás. E então disse algo que fez o mundo inteiro ao nosso redor ficar mais quieto. Às vezes acho que minha vida ficou presa num passado que não volta mais.
A sinceridade daquela frase era tão grande que quase dava para sentir o peso dela no ar. Eu me aproximei novamente e coloquei a cabeça sobre seu pé. Ela passou os dedos pelo meu pelo, como se precisasse de um ponto de referência para não se perder outra vez. Eu só queria sentir algo de novo, ela admitiu. Não era desejo por felicidade intensa, era desejo pelo básico, sentir-se viva. E naquele momento, percebi que esse era o fio que eu tinha visto mais cedo, aquele que começava a puxá-la de volta para si. A partir dali, qualquer coisa poderia acontecer. A noite já não parecia tão escura. O futuro, embora nebuloso, já não assustava tanto. Ela olhou para o horizonte e, pela primeira vez desde que a encontrei, seus olhos tinham um lampejo diferente. Não luz ainda, mas uma procura. E antes que pensasse em se levantar, eu deitei sobre suas pernas, porque sabia que aquele era o começo de algo que ela ainda não entendia, mas que já sentia. Ela sorriu pela primeira vez de forma inteira, mesmo que fosse um sorriso pequeno. A brisa soprou mais quente, o mar recuou, e a noite se ajeitou ao redor dela como quem diz: finalmente você voltou. A noite avançava com a calma de algo que não tem pressa de acabar, e a praia ganhava um silêncio diferente, quase respeitoso. As ondas se tornaram mais densas, e a lua, refletida na água, parecia um caminho estreito, conduzindo para algum lugar desconhecido. Ela caminhava ao meu lado, e embora seus passos ainda não fossem firmes, já não estavam mais arrastados. Havia uma leveza recém-nascida ali, como se cada passo fosse uma tentativa de lembrar o que significava seguir em frente. O brilho suave da lua tocava seu rosto e revelava algo que não estava ali antes: presença. Não felicidade ainda, isso seria pedir demais, mas presença. Paramos perto de um trecho onde o vento fazia a vegetação rasteira sussurrar. Ela ficou observando as sombras se movendo na areia, como se cada curva e cada desenho contasse uma história secreta que só ela podia ler. Sentei-me diante dela, fixando meu olhar no seu. Eu sabia o que estava acontecendo, mesmo que ela ainda não percebesse. Aquele era o tipo de silêncio que antecede uma verdade importante. E, de fato, quando ela respirou fundo e deixou o ar sair lentamente, seus ombros caíram, como se finalmente estivessem entregando algo que carregaram por anos. Eu não lembro da última vez que parei para sentir alguma coisa, ela disse, e naquela frase havia uma mistura de perda e desejo. Ela se aproximou da beira da água, deixando que uma onda cobrisse me tocar com cuidado, como quem tenta firmar um acordo silencioso. E ali, com a lua iluminando o mar e o vento carregando o sal da noite, eu soube que ela estava pronta para avançar. Não porque tinha forças suficientes, mas porque tinha finalmente parado de fugir do próprio coração. A lua já se espalhava inteira pelo céu quando chegamos a um trecho da praia, onde enormes pedras formavam um pequeno mirante natural. O mar batia ali com mais força, mas não de forma assustadora. Era um som quase ritualístico, como se cada onda anunciasse algo que ainda não sabíamos nomear. Ela se aproximou devagar, tocando a pedra fria com a ponta dos dedos, como quem testa a realidade para ver se o mundo ainda responde. Eu a observei em silêncio, percebendo o cuidado com que ela se movia, como se cada gesto fosse parte de um reencontro com coisas que ela havia esquecido de sentir. O vento levantava seus cabelos e havia um brilho tímido em seus olhos, não de alegria, mas de reconhecimento. Ela se sentou sobre uma das pedras maiores, abraçando os próprios joelhos, enquanto olhava o mar avançando e recuando. A cada onda que subia, ela parecia lembrar de algo. A cada onda que descia, parecia deixar alguma coisa ir embora. Sabe, Max, eu passei tanto tempo tentando ser forte que esqueci como é ser humana. Ela disse com um sorriso triste. Eu subi na pedra e deitei ao seu lado, deixando que meu corpo tocasse o dela.
não para consolar, mas para acompanhar. Há dores que não precisam de braços, apenas de presença. Por muito tempo ficamos ali, ouvindo o mar conversar consigo mesmo. Ela respirava fundo, como quem tenta ajustar o coração a um novo ritmo. Eu achava que, se eu parasse, eu desabaria, ela confessou. Eu a encarei com calma. Humanos têm esse medo constante de cair, como se cair fosse final, quando muitas vezes é só o começo do retorno. Quando ela passou a mão pelo meu pelo, senti que aquele toque não era automático. Era um toque que voltava, que reaprendia. Isso, para alguém que se sentia vazia, era um avanço enorme. Uma onda mais alta bateu contra as pedras e subiu mais do que o normal, lançando uma fina camada de água até os nossos pés. Ela recuou um pouco, surpresa, e então riu. Uma risada curta, mas verdadeira. Eu ergui as orelhas. Aquele som era um marco. Porque alguém que ri diante do inesperado é alguém que está voltando à luz. Há quanto tempo eu não ria? Ela perguntou, não esperando resposta. O vento soprou mais forte, como se tentasse apagar o tempo em que ela deixou de fazer isso. Ela se levantou e caminhou até a borda da pedra, observando a imensidão escura do oceano. Suas mãos tremiam levemente, mas seu olhar estava firme. Eu perdi o controle de tanta coisa, de mim mesma, das minhas escolhas, dos meus sonhos, e no fim, comecei a acreditar que não tinha mais volta. A voz dela era uma mistura de luto e despertar. Eu me aproximei devagar e encostei minha cabeça em sua perna, fazendo com que ela voltasse ao presente. A noite não apagava nada, mas mostrava que ainda havia espaço para seguir. Ela passou os dedos pela água que respingava da pedra e disse, num tom quase infantil, "É estranho, mas eu sinto que a vida está me chamando de novo." Era verdade, e era forte. Porque quando alguém admite que ainda sente o chamado da própria vida, significa que a esperança encontrou uma fresta por onde entrar. Ela se afastou um pouco, caminhando pela areia próxima às pedras. E eu fui junto, atento, a cada passo. Suas pegadas eram mais profundas agora, como se o peso dela estivesse voltando ao corpo, não como fardo, mas como presença. De repente, ela parou diante de um tronco trazido pelo mar, desgastado pelo tempo, mas ainda inteiro. Tocou a madeira e murmurou, "Olha isso. Passou por tanta coisa, mas não quebrou." Eu deitei ao lado do tronco e coloquei a pata sobre ele, como se concordasse. Ela sorriu. "Acha que eu também posso?" perguntou. Era uma pergunta retórica, mas carregada de vulnerabilidade. E vulnerabilidade é sempre um recomeço. Eu bati o rabo contra a areia, dizendo sem palavras que sim, que ela podia, que sempre pôde. Ela se ajoelhou na areia e fechou os olhos por um instante. O vento tocou seu rosto com gentileza, e algo dentro dela pareceu se reorganizar. Quando abriu os olhos novamente, havia algo diferente ali. Uma firmeza suave, uma coragem que não berrava, mas respirava. "Max, acho que eu estava esperando que alguém viesse me salvar", admitiu. Eu deitei a cabeça em sua perna. Humanos têm esse hábito, esperar por resgates externos, quando muitos salvamentos começam dentro da própria sombra que eles evitam. A maré subiu silenciosa, cobrindo pouco a pouco as marcas que havíamos deixado na areia. Ela observou aquilo com atenção, como se fosse uma metáfora viva do que estava acontecendo dentro dela. Talvez eu não precise apagar o passado, só aprender a caminhar apesar dele. Eu me aproximei mais, sentindo o cheiro salgado da noite e o renascimento discreto que estava começando a brotar no peito dela. Era o tipo de renascimento que não vem com gritos, vem com respirações profundas, com passos tímidos, com pequenos acordos consigo mesma. Ela olhou para o horizonte escuro e disse com a voz frágil, mas sincera, "Eu quero tentar de novo, Max, mesmo sem saber como."
E eu sabia naquele momento que aquela era a semente que toda a história dela precisava. Porque tentar não exige domínio, exige só presença. A noite parecia sorrir para ela, e eu também, do meu jeito simples, bati o rabo, porque parte da cura dela tinha começado. Ali, naquela pedra iluminada pela lua, naquela praia que guardava mais do que ondas. A maré começava a subir quando deixamos o mirante de pedras para trás. O vento mudou de direção, trazendo um cheiro mais denso de sal, como se o mar quisesse lembrar que ele também estava vivo, também sentia, também guardava histórias de gente que tentou se reencontrar. Ela caminhava com passos lentos, mas havia uma firmeza nova em seu tronco, como se algo dentro dela tivesse finalmente decidido se alinhar ao próprio corpo. A areia úmida marcava cada pegada como se o mundo, pela primeira vez em muito tempo, estivesse registrando sua presença em vez de apagá-la. Eu seguia ao lado dela, atento, sentindo que algo importante estava prestes a emergir. Passamos por uma fileira de coqueiros que balançavam com a força da noite. As folhas batiam umas nas outras como uma espécie de aplauso silencioso, e ela levantou o olhar, acompanhando o movimento das copas. "É tão estranho", murmurou. "Parece que tudo aqui está vivo, menos eu." Parei na frente dela, bloqueando o caminho, obrigando-a a olhar para mim. Ela sorriu com um cansaço terno, ajoelhou-se e tocou meu rosto com as duas mãos. Ou talvez eu esteja voltando. Havia ali, naquela frase, mais verdade do que em qualquer discurso longo. Era uma admissão frágil, mas poderosa, a de que ela ainda podia sentir a si mesma quando não estava se escondendo atrás de obrigações. Seguimos caminhando até um pequeno quiosque fechado, cuja luz interna permanecia acesa, iluminando as cadeiras empilhadas e uma mesa antiga de madeira. Ela se sentou nos degraus, deixando o corpo relaxar pela primeira vez. A luz amarela do quiosque desenhava sombras suaves em seu rosto, e eu subi para o degrau ao lado, encostando minha lateral na perna dela. Ficamos ali em silêncio até que ela disse: "Eu achava que era forte." A voz saiu baixa. Passei anos dizendo para mim mesma que estava tudo bem, que eu aguentava. Mas, Max, eu não aguentava. Ela cobriu o rosto com as mãos. Não em desespero, mas numa honestidade que talvez tivesse evitado durante toda a vida. Uma brisa mais quente passou por nós, como se o mundo confirmasse: "Agora você está vendo." Ela levantou-se dos degraus e caminhou até a beira d'água novamente. O mar, iluminado pela lua, parecia respirar com ela. Cada onda que chegava criava uma luz branca sobre seus pés, e ela deixou que a água subisse até a altura dos tornozelos. "Por quanto tempo você acha que dá para viver fugindo da própria dor?" perguntou. Não era para mim. Era para a noite, para o mar, para si mesma. Eu me aproximei, molhando minhas patas sem hesitar. Ela riu ao notar isso. "Você não tem medo, né?" Eu mexi o rabo. Não era coragem, era presença. Medo ou não, eu não a deixaria andar sozinha. Caminhamos mais alguns metros até encontrar uma rede de pescador esquecida no chão. Parte dela estava enrolada, parte estava solta na areia. Ela abaixou-se e passou os dedos pelos nós desgastados. "Eu sei exatamente o que é isso", disse. Um emaranhado de coisas que eu fiquei adiando resolver. Tocou a rede como quem toca o próprio passado. Eu me enrosquei em escolhas erradas, em medos que eu nem admitia ter, e fiquei presa. Eu deitei ao lado da rede, como se confirmasse que aquilo não era apenas metáfora. Era a realidade vista de fora, clara como a lua acima de nós. Ela se levantou devagar e começou a caminhar novamente. Dessa vez, seus passos não eram tristes nem confusos. Eram atentos. Cada movimento dizia: "Estou despertando." Passamos por um ponto onde pequenas poças de água refletiam o céu. Ela parou diante de uma delas e viu sua própria imagem quebrada pelo movimento da água. "Eu não me reconhecia mais", confessou. "Mas
Acho que estou começando a voltar. O reflexo tremulava, e ela observava como se tentasse memorizar essa nova versão de si mesma. Menos rígida, menos forçada, mais verdadeira. De repente, uma onda mais forte avançou pela areia e molhou a barra da sua roupa. Ela deu um pequeno salto para trás e, sem conseguir conter, riu alto. Mas dessa vez, a risada não vinha apenas de surpresa. Vinha de alívio. Eu corri em círculos ao redor dela, celebrando sem cerimônia. A risada dela ecoou pela praia como algo que estava preso há muito tempo e finalmente foi libertado. Quando o som se acalmou, ela colocou a mão no peito, como se quisesse sentir por dentro aquilo que tinha acabado de acontecer. E então ela disse com uma sinceridade que transformou a noite: Max, eu estou cansada de sobreviver. Eu quero viver. Era a primeira vez que ela falava aquilo em voz alta, e a primeira vez que eu via seus olhos revelarem mais luz que sombra. O mar parecia concordar, avançando num ritmo mais suave, quase acolhedor. Eu me aproximei e toquei sua perna com a cabeça. Ela respirou fundo, e naquele instante percebi que algo definitivo havia mudado. Ela não estava apenas caminhando por uma praia, estava caminhando para dentro de uma nova vida. A lua estava alta quando continuamos caminhando ao longo da praia, e o brilho prateado se espalhava sobre a água com uma serenidade que parecia acompanhar a mudança dentro dela. A cada passo, eu percebia um detalhe novo: os ombros menos tensos, a respiração mais completa, o olhar menos desfocado. Era como se o mar estivesse devolvendo em pequenas parcelas partes dela que haviam sido esquecidas. Eu seguia ao seu lado, atento, porque sabia que aquela noite não era apenas um passeio, era um marco. Algo fundamental estava sendo reordenado dentro dela, e eu queria garantir que ela não se perdesse de novo. Passamos por um trecho em que pequenas pedras coloridas se acumulavam na areia, trazidas pela maré mais cedo. Ela se agachou para observá-las de perto, como se estivesse vendo beleza pela primeira vez em anos. Tocou uma pedra azulada com delicadeza, e um sorriso lento apareceu, quase tímido. Não sei explicar, Max, mas é como se essas coisas pequenas estivessem me chamando para sentir a vida de novo. Eu coloquei minha pata sobre outra pedra, e ela riu. Uma risada suave, mas autêntica. A simplicidade daquele momento dizia mais sobre sua cura do que qualquer explicação longa poderia dizer. Continuamos andando até o ponto da praia, onde o mar formava pequenas piscinas naturais entre rochas baixas. Ela se ajoelhou diante da maior delas e observou seu reflexo tremulante na superfície. A imagem dela não era nítida, mas isso parecia combinar perfeitamente com o que estava acontecendo internamente. Durante muito tempo, eu tentei ser um reflexo perfeito de tudo o que esperavam de mim, disse. E quanto mais eu tentava, menos eu me reconhecia. Eu deitei ao lado da poça d'água, esperando que ela continuasse. E ela continuou. Hoje, pela primeira vez, eu não quero agradar mais ninguém. Eu quero só existir. Havia paz naquela frase, paz e verdade. Uma onda maior se aproximou e tocou a borda da poça, fazendo a água se mover e desfazer a imagem por completo. Ela observou aquilo com atenção e então murmurou. A vida também faz isso, né? Bagunça tudo, mas sempre volta. A forma como ela encarava aquele movimento do mar mostrava que uma luz nova começava a nascer dentro dela. Uma luz que não dependia de certezas, mas de aceitação. Eu me aproximei novamente e encostei meu corpo ao dela, sentindo que aquela percepção era uma das mais importantes da noite. Ela não precisava que tudo estivesse no lugar, precisava apenas continuar. Seguimos em direção a um trecho mais reservado da praia, onde as dunas formavam curvas suaves sob o céu escuro. Ela caminhava devagar, passando a mão pela superfície da areia, sentindo a textura entre os dedos.
Eu vim aqui hoje achando que ia só, sei lá, andar até cansar, confessou. Mas acho que Deus queria falar comigo. Ela olhou para o céu, permitindo que a brisa noturna tocasse seu rosto. E talvez ele tenha usado você, Max. Eu levantei o focinho, sentindo a brisa também. Não precisava entender completamente. Bastava estar ali. E estar ali era exatamente o que ela precisava. O silêncio da noite era profundo, mas não pesado. Ela respirava como quem devolve ao próprio corpo o direito de existir sem cobranças. De repente, vimos ao longe uma velha canoa encostada na areia, marcada pelo tempo e pela água salgada. Ela caminhou até ela, tocando a madeira desgastada com curiosidade. Ela já foi forte, disse. Já enfrentou muita coisa. Passou a mão pela borda da canoa e completou. Mas olha, ela ainda está de pé. Eu me sentei ao lado dela, percebendo que aquela canoa era mais do que um objeto. Era uma metáfora perfeita para o que ela estava descobrindo sobre si mesma. Ela entrou na canoa com cuidado, sentando-se como se experimentasse um lugar esquecido. Eu achava que tinha quebrado por dentro, disse enquanto observava o mar. Mas talvez eu só tenha ficado parada. A força daquela declaração parecia mexer com as próprias ondas que se aproximaram um pouco mais da canoa, como se quisessem ouvir melhor. Eu coloquei minhas patas na borda da madeira e ela me fez um carinho na cabeça, leve, mas cheio de gratidão. Gratidão não por ter sido salva, mas por ter percebido que ainda podia se mover, mesmo depois de tanto tempo. A brisa soprou mais forte e ela fechou os olhos, deixando que o vento atravessasse suas defesas. O som das folhas dos coqueiros, misturado ao das ondas, criava uma espécie de canção natural, e ela parecia ouvi-la com profundidade. Eu carreguei tanta culpa, Max, confessou em voz baixa. Culpa por falhar, por cansar, por não ser perfeita, por não dar conta de tudo. Ela colocou a mão sobre o coração. E no fim, a culpa só me afastou de mim mesma. Eu deitei sobre os pés dela, e o gesto a fez abrir os olhos com ternura. Talvez ela não tivesse percebido ainda, mas aquele era o momento exato em que começava a se reconciliar consigo. Levantamos juntos e caminhamos até onde a água encontrava a areia com mais força. Ela abriu os braços, não como quem busca algo, mas como quem se entrega. Eu quero voltar a viver, disse, com firmeza, que até o mar parecia respeitar. A luz da lua refletia em seu rosto e algo ali era novo. Uma coragem quieta, uma paz recém-descoberta, um desejo simples, mas profundo de recomeçar. Eu bati o rabo devagar, sabendo que aquela frase era o ponto exato de virada da sua jornada. E então aconteceu. Ela colocou a mão sobre o próprio peito e sorriu. Um sorriso real, limpo, livre de máscaras. Eu não terminei, disse. Eu só tinha esquecido. E naquele instante, naquele pedaço silencioso do litoral brasileiro, eu soube. A mulher que chegou perdida naquela tarde não era mais a mesma que estava diante de mim agora. Algo nela tinha renascido. Algo dela tinha voltado. E a noite inteira parecia celebrar isso. A noite estava mais escura quando seguimos em direção ao canto mais silencioso da praia, onde a areia se tornava mais fina e o vento soprava como um sussurro constante. Ela caminhava devagar, mas havia algo firme em seu passo, como se estivesse pisando pela primeira vez em um terreno interno que sempre evitou explorar. A lua continuava refletida no mar, criando uma linha brilhante que parecia guiá-la com delicadeza. Eu a acompanhava ao seu lado, atento, sentindo que estávamos entrando em uma parte mais profunda da alma dela, naquela região escondida onde as verdades guardadas há anos começam a pedir para ser vistas. Chegamos a um ponto onde a água formava uma espécie de corredor natural entre duas faixas de areia. Ela parou, observou o movimento das ondas que se cruzavam ali e disse: "É estranho. Esse lugar parece comigo." Fiquei em silêncio, esperando que ela explicasse.
Duas correntes que não deveriam se encontrar, mas se encontram mesmo assim. A forma como ela disse aquilo carregava uma sinceridade que só aparece quando alguém finalmente se permite olhar para dentro. Ela entrou no corredor de água e deixou que as ondas cobrissem seus tornozelos. A sensação pareceu atravessá-la. Aquela água fria tocava não só a pele, tocava memórias. Ela se abaixou e passou a mão pela superfície, observando a espuma se desfazer entre seus dedos. Eu vivi tantos anos tentando agradar pessoas que nem ficaram na minha vida, confessou. E no fim, acabei esquecendo de agradar a mim mesma. Sua voz não tinha ressentimento, tinha descoberta. E descobertas assim, mesmo que pequenas, têm peso de milagres. Eu me aproximei e coloquei minha pata sobre o pé dela, que ainda estava submerso. Ela sorriu, mas dessa vez o sorriso era diferente. Não era tímido nem quebrado, era consciente. Seguimos caminhando até um trecho onde um tronco enorme estava quase enterrado pela areia. Ele parecia ter sido trazido por uma tempestade antiga, com marcas profundas e pedaços faltando. Ela se aproximou e passou a mão pela madeira, explorando cada cicatriz. Olha isso, ele resistiu, disse. Mesmo quebrado, mesmo arrastado, ele resistiu. Ela se sentou ao lado do tronco e encostou o rosto nos braços, respirando profundamente. E eu achei que não ia resistir também. Sua voz falhou um pouco, mas não por fraqueza, e sim por libertação. Eu deitei perto dela, permitindo que meu corpo tocasse o dela, porque naquele momento ela precisava de calor, não de palavras. O vento mudou de intensidade e a praia ganhou um som mais grave, como se algum canto distante ecoasse entre as dunas. Ela levantou o rosto e olhou em volta, como se esperasse encontrar algo além da noite. Eu passei tanto tempo esperando que alguém me dissesse o que fazer, mas nenhuma resposta veio. Olhou para o mar pensativa. Talvez as respostas sempre estivessem comigo, mas eu estava ocupada demais fugindo. A forma como ela disse aquilo carregava a coragem silenciosa de quem finalmente para de correr. E parar de correr, para ela, era o primeiro passo de uma nova vida. Mais adiante, encontramos um pequeno barco de pesca virado ao contrário, apoiado em duas pedras. A pintura estava descascada e a madeira ainda guardava cheiro de sal. Ela passou a mão pelo casco e fechou os olhos, respirando como se estivesse diante de algo que falava a sua língua. Ele já carregou peso, já enfrentou ondas fortes, já quase afundou, mas ainda está aqui. Tocou a madeira com mais força. Eu também. A convicção na voz dela não veio de confiança. Veio de sobrevivência. E sobrevivência é uma força que não se aprende nos dias fáceis. Sentei-me ao seu lado enquanto ela olhava para o horizonte. Um horizonte que agora parecia responder ao seu olhar. Sabe, Max, eu passei anos esperando sinais do céu. Ela sorriu, com certo pudor. Mas às vezes Deus fala na forma de um encontro simples, de um toque, de uma noite como essa. Olhou para mim e seus olhos tinham gratidão, não por mim, mas por si mesma, por ter finalmente parado para escutar. Eu bati o rabo na areia, porque aquele era o tipo de verdade que muda destinos. Seguimos caminhando por um longo trecho silencioso. O barulho do mar parecia mais próximo, mais intenso, como se a praia inteira estivesse se reorganizando ao redor do que ela sentia. Eu tive medo de voltar à vida, confessou. Mais medo do que de perder. Ela respirou fundo. Mas essa noite, acho que estou percebendo que viver dói, mas não viver dói muito mais. O vento soprou contra o rosto dela, levantando seus cabelos, e a brisa pareceu concordar. Eu caminhei mais perto, roçando meu corpo no dela, para lembrá-la de que não estava sozinha. Chegamos então perto de um coqueiro solitário, o único iluminado pela lua de forma direta. Suas folhas balançavam de um jeito quase musical, e ela se aproximou devagar,
como quem encontra algo sagrado. Tocou o tronco e disse: mesmo quando o vento bate mais forte, ele não cai. Ela se encostou na árvore e fechou os olhos, permitindo-se descansar. Eu quero ser assim, firme, mas flexível, forte, mas viva. E aquilo era uma promessa, não ao mundo, mas a si mesma. Então, quando a noite parecia prestes a se recolher, ela olhou para mim com uma serenidade que eu nunca tinha visto nela antes e disse: Max, acho que meu coração está voltando. Eu bati o rabo devagar, porque sabia que aquela frase não era apenas bonita, era verdadeira. Era a revelação silenciosa que ela precisava admitir para continuar. E naquele instante, sob o brilho calmo da lua, naquele pedaço simples e mágico do litoral brasileiro, a vida dela mudou. A madrugada já tocava o céu quando paramos de caminhar. O mar baixara o tom, como se tivesse cumprido seu papel, e agora apenas observasse. Ela ficou diante da água, imóvel, respirando devagar, como se cada onda ajudasse a reorganizar uma parte dela. Não havia mais a pressa dos passos antigos, nem a sombra que acompanhava seu olhar no fim da tarde. Pela primeira vez, desde o momento em que a vi, ela parecia inteira, não porque tivesse resolvido todos os conflitos, mas porque finalmente tinha parado de lutar contra o que sentia. A luz da lua iluminava sua pele, e algo dentro dela brilhava de volta. Ela colocou a mão sobre o peito e fechou os olhos. Obrigada por não me deixar sozinha, disse com a voz baixa, mas firme. Sabia que não falava só comigo. Havia algo maior ali, silencioso, presente desde o início, conduzindo cada passo daquela noite. Acho que eu precisava vir até aqui para entender que ainda tenho vida, ainda tenho caminho, ainda tenho propósito. Eu me aproximei e encostei minha cabeça na perna dela. Não para consolar, mas para confirmar. Ela tinha voltado. Quando começamos a caminhar de volta, o horizonte já dava sinais de um novo dia, e eu soube, com a certeza que só a noite traz, que ela não era mais a mulher que encontrei perdida na areia. Ela não voltava para a mesma vida, voltava renovada, carregando, dentro do peito, o início silencioso de um milagre. Eu apenas encostei minha pata em seu joelho. Há momentos em que o corpo humano fala mais verdade do que qualquer frase completa. Ela tirou as mãos do rosto e olhou para mim, com os olhos marejados, mas não quebrados. Sabe o que mais dói? Disse. Eu me abandonei esperando que alguém me resgatasse. O silêncio que veio depois não era vazio, era revelador. Ela finalmente tinha encontrado a origem da própria queda. E encontrar a origem é metade do caminho de volta.